cancioneiro nacional tem um verso muito cantado por esse Brasil. Verso da música de Teddy Vieira, que fez um sucesso absoluto e até hoje ainda é muito cantada. Eu me refiro a esse verso. Se quiser saber meu nome, que não se faça de arrogado. É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo Rei do Gado. Esta é a história de hoje aqui no canal Olho no Agro. Acompanhe. Muito bem, chegamos aqui na entrada da Fazenda São Francisco, que pertenceu a Antônio Joaquim de Moura Andrade, o Rei do Gado. Desde 1937, essa propriedade está na família Moura Andrade. E agora a gente vai adentrar aqui na fazenda para conversar com o Eduardo, para falar sobre o seu bisavô, Antônio Joaquim de Moura Andrade. Vamos nessa! Pessoal do canal Olho no Agro, estamos aqui na Fazenda São Francisco, ao lado de Eduardo Augusto de Andrade Reich, que é bisneto do famoso, desse personagem riquíssimo chamado Antônio Joaquim de Moura Andrade. Um homem com uma história fantástica, importantíssima para o nosso país em diversos aspectos. É muito rica a história, é muito intensa a vida dele. E por isso a gente vai resumir, junto com o Eduardo, a história do bisavô Antônio Joaquim de Moura Andrade. Muito obrigado pela recepção, por abrir as porteiras pra gente aqui, contar um pouquinho da história do seu bisavô. Muito que bom. É muito rica, né? Não, é verdade, a história é muito interessante, acho que é assim, uma história que nos leva a refletir muito mesmo, né? Somente os mais jovens, sabe, a buscar sempre o que você deseja, né? Se você consegue conquistar, e a crença no ser humano que ele tinha, que era uma coisa que eu acho que é o grande legado dele também. É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso espaço. E vamos lá, vamos contar um pouco dessa história aí. Contar um pouco da história. Começar da seguinte maneira, né? Moura Andrade. Na verdade, no batismo ele não era Moura, né? Não, ele não era Moura. Eu vou começar então, lá quando ele sai do sítio que ele morava, que aí a gente chega no Moura. Chega no Moura. E, bom, ele na verdade é nascido em Brotas, interior de São Paulo, num bairro distante da cidade, o Varjão da Espraiada de Brotas. Imagina, se hoje as estradas rurais são de difícil acesso, imagine em 1889, que é quando ele nasceu. Certo. Então ele, na verdade, só é alfabetizado aos 12 anos. Até então ele morava nesse sítio com os pais, um tio, que é o Francisco Teodoro de Oliveira, e os irmãos. Quando ele faz 12 anos, ele decide que ele quer sair de qualquer forma e quer estudar. Ele sempre teve uma intenção de crescer e tudo, e ele falava que um dia ele ia ter uma fazenda de gado, né? E aí esse tio sempre o estimulou e acabou que conseguiram convencer os pais a deixá-lo morar na cidade para poder estudar. Porém, eles não tinham parentes na cidade, então ele vai morar na loja, que era a casa, que era a loja de um árabe, o seu Buchala, um libanês, que morava só, era um senhor já, que é a venda onde a família fazia as compras. Então era uma pessoa de confiança da família. Ele vai morar lá, ele mora lá dos 12 aos 18 anos, então lá ele cuidava da casa e tudo e ajudava na venda da loja. Certo. Ele conclui os estudos básicos e ingressa em escrituração fiscal, que seria equivalente hoje à contabilidade, né? Nesse período que ele mora lá, o seu Buchala importa uma libanesa para casar. E ele fica muito amigo dessa senhora. Ele ensina para ela a cultura e a língua portuguesa, e ela ensina para ele a língua árabe, ensina a mexer no ábaco, que são aquelas bolinhas que a árabe faz conta, e ela era professora de matemática, uma excelente professora de matemática. Então, na verdade, ele... Olha como o destino, né? O destino, né? Vai encaminhando, mas o mais legal é o que vem pela frente. Quando ele faz 18 anos, o seu Buchala chama ele e fala: Antônio, é o seguinte, agora você já está um homem adulto, naquela época, 18 anos, você picava a mula de casa, né? E aí falou: agora você já está estudando, né, um curso superior, abriu uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade. E o seu Buchala, então, arruma um emprego para ele lá.
Mas ele falou, seu Buchala, mas a minha vida é aqui, eu amo isso aqui, eu não quero sair. Ele falou, não, eu também amo, mas você precisa ir, porque a minha loja é muito pequena, você tem umas ideias muito grandiosas. O horizonte eu já estou mais velho, fantástico, segue a tua vida. Mas ele continua mantendo contato com essa família. Então ele vai, trabalha na Caixa Federal, entra lá limpando o ambiente e vai crescendo. Como ele tinha um network muito bom, ele era muito hábil para conversar, era muito correto, ele ajudava as pessoas não sabiam o que era um banco. Então ele orientava todo mundo e ajudava a fazer alguns negócios. Aí ele é chamado para trabalhar com um fazendeiro, na verdade um pecuarista, e aí sim aquele sonho que ele tinha de ter gado e tal, aquilo vai ganhando força, porque ele passa a entender como é que funciona uma fazenda grande, passa a entender de gado. Porque ele tinha facilidade quase que em tudo, né? Em tudo, muita facilidade. E um detalhe, assim, tudo ele estudava, ele pesquisava a respeito, senão ele não se metia besta, não. Ele ia tentar fazer... né, Eduardo? Isso vai muito do feeling da pessoa, nasceu com aquilo, né? Porque na época a gente não tinha a comunicação que você tinha hoje para chegar a uma notícia tão veloz quanto chega hoje. Exatamente. Né? Então ele despertava mais na base do feeling mesmo. Exatamente. Era o feeling dentro do que fosse possível conseguir de informações, né? Então sempre pesquisando, estudando a respeito. E aí, num dessas pessoas que ele vai trabalhar, ele conhece minha bisavó, se casa com ela, e o pai dela era muito comerciante de gado, e aí ele passa a entender bastante de gado e tal, e aquela coisa desperta ainda mais o interesse em ter a fazenda. Mas o destino leva ele para trabalhar para um cafeicultor. E esse cafeicultor, quando ele está trabalhando lá, ele recebe a visita de uns comerciantes estrangeiros que estavam comprando café no interior de São Paulo. E aí esses comerciantes chegam lá para negociar e adivinha, os comerciantes eram árabes. E isso muda a vida dele. Ele falava árabe, ele era fluente em árabe. Ninguém sabia, só ele e o patrão. Num dado momento ali da reunião, os árabes estavam comprando, vamos enumerar aqui um valor, estavam comprando o saco de café, por exemplo, a R$10 a saca, né? E faltava um volume de café que esse fazendeiro tinha para completar a carga do navio, e o café era muito bom, mas eles ficaram muito impressionados com a casa, a sede era gigante, esse senhor já tinha carro em 1910, os funcionários uniformizados, então eles começaram a conversar entre eles ali e disseram o seguinte, olha, esse homem não vai vender para nós a R$10 tão barato, esse homem parece que é muito abastado, até quanto a gente pode pagar? E aí ele entendeu que se os árabes não comprassem o café ali... Mas até então ele não tinha conversado em árabe com... Não, nada, ele estava só ouvindo, ficou lá com cara de paisagem, literalmente. E aí ele entende que os árabes disseram o seguinte, olha, até R$40 a gente pode pagar, por quê? Porque se eles não comprassem esse café, eles teriam que comprar o café na África, voltando para o Oriente Médio, aonde o valor estava equivalente a R$50. Então R$40 para completar um navio era um ótimo negócio, né? Ainda assim mais barato que na África. Ele entende isso, chama o patrão e conta essa história para o patrão. Aí o patrão sabia que o sonho da vida dele era ter uma fazenda. Certo. Então ele fala, Antônio, se eu fizer esse negócio a R$40, pô, 4 vezes o valor, falou, você vai ganhar a sua primeira fazenda, que eu vou te dar uma comissão suficiente para você comprar a sua primeira fazenda. Sim. Faça o negócio, ele pega esse dinheiro, mas ele não compra a fazenda. Porque ele entendeu uma informação durante a conversa, que ele chama um amigo dele, que era o seu Guilherme Moura, então até aí que vai vir o Moura dele, que era um grande amigo dele, que era o telegrafista da cidade. Um cara que passava telégrafo, não tinha telefone, era um senhor mais velho, que era muito amigo dele. Fala, Guilherme, ó, entrei numa grana aqui, eu vou montar uma exportadora, você quer ir comigo? Falei, uma exportadora do quê? Falei, de café. Falei, não, café? Aí não tem, pra que você vai vender café? Os últimos compradores de café foram embora agora. Falei, eu sei lá que eu ganhei esse dinheiro. Falei, mas por que eu vou comprar o café? Porque ele ouviu na conversa que ia estourar uma guerra na Europa, estoura a Primeira Guerra Mundial. E o que aquece o soldado e dá energia para o soldado em batalha é o café. Então ele fala, a Europa vai vir comprar café no Brasil. Então eles montam uma empresa exportadora, sem falar nem yes em inglês, eles contratam um tradutor, vão vender na Bolsa de Londres, vão vender na Bolsa de Chicago e viram exportador, que é onde tem aquela imagem da Sacarim Santos, aquilo já é uma imagem real da empresa dele e tal. E ele trabalha com café durante muitos anos. Na verdade, vira uma cerealista, né? Uma empresa de secos e molhados. E aí, nesse período em Santos, o meu avô, que era o filho mais novo dele, conhece minha avó, que era de Santos, casa e tal. E aí, ele mantém contato com aquele
com o mundo árabe ainda. O mundo árabe não ditava o mercado, mas os buchichos que aconteciam lá, de fato, se davam depois, aconteciam. Davam norte para que davam norte, e ele escuta um boato e ele entende que o café vai entrar em depressão, tanto que em 29 tem a quebra da bolsa. Então em 22 ele já começa, ele já tinha bastante recurso, já era um homem, né, bem estruturado. Então aí, em 1922 ele compra a primeira gleba de terras aqui na fazenda Barra do Tietê, mas ele começa efetivamente a desenvolver a região a partir de 1928, que é quando ele abre a primeira clareira que é aqui nessa fazenda, né? Então a ideia de montar o café foi a gente contar essa história verdadeira, porque o Rei do Gado, ele é muito conhecido através da música e depois da novela, mas a novela é baseada na música, e a música é uma ficção. Tanto que vocês vão ver lá, tem imagens, né, do Rei do Gado, do Rei do Café. O Jeremias Lunardelli deu um livro dele, que é a biografia dele, com dedicatória, pessoalmente está aqui esse livro original também para o Moura Andrade. Na verdade, o Lunardelli abriu muito o mercado para o Moura Andrade para exportação de café. O Moura Andrade foi um grande exportador de café. Se um dia vocês estão nos assistindo, tiver a oportunidade de estar em Santos, lá tem o Museu do Café, que é a casa... Fantástico. É maravilhoso. E lá tem essa história do Moura Andrade, porque ele foi o grande exportador de café da época, antes dele ser o Rei do Gado. E eles eram muito amigos, então a gente queria desfazer essa mística, contar a história verdadeira, que é fantástica. Pô, um garoto que sai do sítio e vira o que ele vira, quer dizer, né, essa... Extraordinária história. É fantástica. Riquíssima. Né? Então, você falou com relação à música, né, do Ted Vieira. Sim. E, de fato, ficou muito emblemático isso, né? Ficou no imaginário da pessoa essa figura do Rei do Gado chegando num bar de Ribeirão Preto, aquela história toda, com pó na testa, coisa e tal, né? E lá presente o Rei do Café. E, na verdade, o Rei do Gado, ele começou como café. Com café. Não é? É uma história interessante, né? É o inverso daquilo que retrata a música, né? Ele era um comerciante de café. E aí tem um monte de histórias interessantes, mas seguindo nessa linha dele como uma pessoa desenvolvimentista, digamos assim, o progressista do progresso, efetivamente. Na acepção da palavra. Na acepção da palavra. O Assis Chateaubriand chamava ele... Outro personagem riquíssimo do Brasil. Assis Chateaubriand, o pessoal que mais jovem aí talvez não lembre, era dono da primeira TV aberta do Brasil, TV Tupi. Né, dos Diários Associados, Revista Cruzeiro, era o Roberto Marinho da época. Eles eram muito amigos, né? E o Assis Chateaubriand chamava de o descomunal Moura Andrade. Porque o que o Moura Andrade fez, ele fez muita coisa que muitos fizeram quando fundaram cidades, mas ele estruturava a cidade, né? Mas deixa eu voltar no nome do Moura. Sim. Desculpa, eu fugi um pouquinho. Não, fica à vontade, que afinal de contas a história é tua. Quando ele decide que ele vai sair do negócio do café, ele começa a desacelerar, ele chama o Guilherme Moura, que era o sócio dele, a empresa chamava Moura Andrade e Companhia Limitada. E fala, Guilherme, eu agora vou atrás do meu sonho, que é ter fazenda. O café vai entrar em baixa, eu quero saber se você vai comigo nessa de novo. Fala, não, Antônio, eu não vou, eu já estou mais velho, ele já era um senhor, a minha mulher é escritora, então ele monta uma indústria gráfica em São Paulo para a esposa, e fala, vocês podem seguir. Aí ele fala, mas como é que a gente faz? Porque a empresa chama Moura Andrade, Companhia Limitada, uma empresa estruturada, eu quero negociar um nome com você. Fala, de jeito nenhum. Eu era um telegrafista, hoje eu sou um homem bem sucedido graças ao que você me proporcionou. A gente cresceu junto, mas foi graças a você. O nome é seu, faça o que você quiser. Então ele mantém o nome da empresa, mas ele, em reconhecimento e amizade, ele passa a assinar o nome Moura, inclusive alguns filhos levam o nome Moura também, né, que é o caso do Auro Soares de Moura Andrade, que foi senador da República. Então, em homenagem, por isso o nome Moura. Mas então ele vem para cá, em 28, começa a abrir, na verdade quem veio na frente era o tio dele, que é o tio que desde que pequeno que estimulou ele a sair para estudar, que estimulou ele a fazer o negócio do café, que sempre foi o braço direito dele. Ele vem por terra de Araçatuba para cá, com os peões, e abre essa primeira clareira e a coisa começa a acontecer, né? Só que assim, na cabeça dele, não tinha por que ele ter tudo que ele tinha se ele não conseguisse desenvolver alguma coisa e deixar algum legado, né? Então ele começa a estruturar a cidade, ele faz um grande loteamento, ele percebe que as pessoas não tinham condição de adquirir as suas casas, suas terras, então ele cria a Casa Bancária Moura Andrade.
Essa casa bancária era um banco de fomento, não era um banco para você pôr o dinheiro lá, era um banco para você financiar a sua casa. Eu contando a história, teve gente aqui que falou, nossa, meu pai tinha carteira de pagamento da Casa Morandrade por 50 anos. Então era um negócio assim, meio de pai para filho, né? Ele falava, quando ele falece em 62, eu não o conheci, eu sou de 72, conheci minha bisavó, mas convivi com todos os meus tios. Eles falavam que ele dizia que ele tinha feito a primeira reforma agrária bem sucedida, mas que ele falava que você não pode dar as coisas para as pessoas, que as pessoas não dão valor. Elas tinham que pagar nem que fosse um saco de milho. Então, mas não era porque tinha que pagar, é porque a pessoa tinha que ter a dignidade de falar, eu comprei essa terra, eu comprei essa casa. Então ele fazia isso. Uma outra característica interessante, até porque o estudo foi o que mudou a vida dele, né? Vocês vão ver ali, tem umas cadeirinhas da escola do frigorífico na época. Todas as fazendas dele, ele tinha uma escola de qualidade, igreja e clube para os funcionários. Todas, e sempre muito ligado nessa parte cultural. Ele dava muito valor para o ser humano, é uma pessoa que ele primeiro acreditava na pessoa, né? E depois, se desse errado, poxa, que pena, mas ele sempre acreditava nas pessoas. Quando ele funda a Nova Andradina, ele chama 2 amigos, um deles ainda é vivo, o seu Walter, e fala, ó, eu preciso de uma linha de ônibus em Nova Andradina, mas tem que funcionar. Um ônibus para você, um para você. Vocês vão me pagar quando e como vocês puderem, mas eu quero a linha funcionando. Então, ele tinha esse jeito de ser, né? E aí ele começa a desenvolver aqui, ele viu que a coisa deu uma emperrada, porque ele não tinha como escoar o que seria o futuro, que é o frigorífico Mourã, que hoje é do Grupo JBS, na época era o frigorífico Mourã. Que ele faz? Ele já tinha um poder, uma certa ascendência, né, regionalmente falando, quando estão lançando a linha férrea. A linha férrea, que hoje passa em Andradina e cruza para Três Lagoas ali, que é a noroeste do Brasil, ela ia passar em Pereira Barreto, né, em Luçanvira, a vilinha lá. E ele consegue, então, desviar para cá. E aí é uma grande jogada, porque aí as pessoas passam por aqui, o escoamento garantido, e as pessoas, o fluxo de pessoas que seguiam para Campo Grande, para Cuiabá, passavam por aqui. E tem um detalhe, Andradina era o ponto de reabastecimento da Maria Fumaça. Então ela tinha que parar aqui para reabastecer com madeira e lenha para seguir viagem. Esse tempo que as pessoas ficavam aqui esperando isso era de 4 a 6 horas no mínimo. As pessoas desciam, conheciam a cidade estava borbulhando, estava começando. Então as pessoas resolveram, vou ficar por aqui. E aí é onde a pessoa ficava, mas não tinha o que fazer. Então ele cria casa bancária. Né? Então ele traz um mínimo de estrutura médica, né? Então, enfim, cria essa estrutura toda. E a coisa começa a se desenvolver. Em 1900, isso foi em 37, ele funda a cidade, né? Em 46 ele funda Águas de São Pedro, com o irmão mais novo dele, Otávio. Águas de São Pedro é o menor município do estado de São Paulo, mas ele é uma estância turística, é muito legal lá. Próximo a Piracicaba. Né? Piracicaba e São Pedro, isso. Ele funda lá com o Otávio, irmão dele. O Otávio fica morando lá. E depois disso, em 57, ele funda Nova Andradina. Certo. Nova Andradina tem 2 curiosidades. Hoje, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem, se não me engano, 79 municípios, se eu não estiver errado. Se estiver errado, me perdoem. Naquela época ainda era Mato Grosso, uma coisa só. Um estado só. Quer dizer, devia ter muito menos município que isso. Então, Nova Andradina, a região onde ele montou, era muito distante dos demais. Eles abrem com equipe, tratores, pessoal deles, 350 quilômetros em estradas para interligar Nova Andradina. E se você olhar a planta baixa de Nova Andradina, tem mais avenidas do que aqui em São Pedro, são mais largas, é uma cidade mais bem estruturada, mais bem planejada, porque ele já foi tendo essa experiência, né? Então, e lá também, eles tinham muitas áreas, né? Fazenda Baile, Fazenda Primavera, umas outras. E por falar em área de terra, aqui onde nós estamos, que é São Francisco, ela é uma gleba enorme, né? Era uma gleba muito grande. Essa fazenda aqui que a gente está, hoje ela é pequena. Essa fazenda era um retiro da Fazenda Guanabara, certo, que era a fazenda grande aqui dele na região. E qual era a área? Da Guanabara, acho que 27 mil alqueires, se não me engano. 27 mil alqueires. Aqui. Onde está toda a cidade hoje, você vê tudo que é Andradina aqui, na verdade, praticamente o município todo, né? O município todo, ela na verdade começava ali, aí ele tinha glebas depois lá na Barranca do Rio, ele tinha glebas pro lado de Valparaíso. Certo. Hoje onde tem
Guaraçaí, Mirandópolis, Nova Independência, tudo isso de alguma forma fez parte dessa estrutura. E Nova Andradina também era uma gleba enorme, até que aqui. Lá eram grandes, lá a baile até pouco tempo eram 150 mil, a outra 210, então assim, era muita terra. E assim, as terras eram um negócio que era a paixão dele. Na verdade, a paixão dele era a aviação. Era aviação. Tanto que ele Mas ele foi apaixonado por tudo, não, Eduardo? Acho que tudo que ele fazia, ele fazia com paixão. Tudo. Por isso que ele fazia bem, né? Ou ele fazia muito bem feito, ou ele não se metia a fazer, talvez seja isso, né? Com certeza, isso, com certeza. E a aviação, muitas pessoas não sabem, mas o Moura Andrade, ele é o introdutor do rádio amador no Brasil. As fazendas dele todas tinham rádio amador, já na época que ninguém tinha. Então, para ele se comunicar, então isso ele levava muito a sério. E uma curiosidade, ele manda, por exemplo, quando ele sai de Santos, a base dele residencial é São Paulo. De lá ele saía para as outras regiões. Então ele mandava um rádio, por exemplo, aqui para Andradina. Tô chegando aí ao meio-dia. Ele não chegava, ele descia lá em Nova Andradina. De lá ele mandava um rádio para Minas, ele descia aqui. Então ninguém sabia onde ele ia chegar. Então estava tudo rodando preparado, como se ele fosse chegar daqui a 10 minutos. Né? Então tinha isso, mas do mesmo jeito. Ele exigia essa organização, mas ele dava respaldo para as pessoas. Então, Eduardo, a gente fica pensando, né? Tudo isso que esse homem fez, que ele empreendeu, e etc., tudo que você está contando, eu fico imaginando, cara, como é que era isso tudo naquela época. Porque hoje você dá conta de tanta coisa assim, sozinho, ele centralizava pelo jeito, né, as decisões, etc. Cuidar disso tudo sozinho. Tá? É claro que ele confiava, que ele delegava, não tenha dúvida quanto a isso aqui, mas a centralização era dele. Moura Andrade. Era Moura Andrade. O que a gente sabe é assim, ele sempre procurava bons profissionais. Então, por exemplo, quando ele vai montar o frigorífico, ele não entendia de frigorífico. Ele vai na Itália e contrata o seu Maiolio, que era um mestre na Itália. Que inclusive quando o frigorífico a família vende, antes de ser da Sadia e depois da JB, é vendido para o seu Maiolio. Entendeu? Então assim, por exemplo, uma outra coisa que ninguém sabe, ele é o patrono da aviação civil no Brasil. Ele vai viajar com a Assis Chateaubriand para o exterior e lá eles conhecem a aviação civil. Ele fica alucinado com aquilo e o Chateaubriand também. O Chateaubriand começa uma campanha para trazer a aviação civil, mas não tinha quem importasse os aviões para vender aqui. Quem faz isso? Ele. Ele começa a trazer os aviões, então ele é o patrono da aviação civil, e ele também começou a importar os caminhões Scania, da empresa Codema. Essa empresa ainda está na família. Então assim, ele era um cara muito empreendedor, mas ele, por exemplo, vou trazer avião, então o que eu preciso? Eu preciso de bons pilotos para treinar as pessoas. Então ele vai para a França e para a Alemanha e pega os melhores pilotos do pós-guerra e traz para cá. Então assim, ele se cercava de gente competente. Óbvio que nesse meio do caminho teve gente que a visão que ele tinha de tudo, né? Mas ele sabia também a limitação dele quanto a essa área, aquela, vou buscar o melhor. Exato, ele fazia isso. Então isso é uma coisa que o fez crescer muito, né? Por exemplo, o meu avô, que é o filho mais novo, foi o que veio para cuidar do frigorífico. Quando eles começam a navegação, que na década de 50, eles faziam navegação pelo Rio Paraná, eles subiam 40 horas de balsa com gado até Nova Independência, onde tem o Porto Independência. Depois desciam mais 2 dias de marcha para chegar aqui na fazenda, para o gado se recuperar e matar no frigorífico. Então eles faziam navegação. Aí quem foi cuidar da navegação? Meu avô. Então alguns lugares-chave ele punha os filhos, né? E outros ele punha gente muito competente, que sabia o que estava fazendo, né? E tinha, por princípio, confiar nas pessoas. Óbvio que devia lá ter o controle dele, mas de forma geral funcionou. Funcionou e funcionou muito, né? Bastante. Ô, Duda, vamos agora mostrar, você falou que em 37 foi fundado o Andradina, né? Sim. Vamos mostrar onde começou. A cidade. A cidade. Vamos sim. Quem começou foi por aqui, por perto, né? Foi aqui, onde hoje o pessoal para os carros ali. Ali foi a primeira clareira aberta em Andradina. Vamos mostrar então? Vamos lá. Vamos mostrar então. Tem um hangar ainda da época. Então, vamos mostrar então a primeira clareira aberta aqui para fundar Andradina e também o primeiro hangar. Isso aí. Né? Aqui na Fazenda São Francisco. Vamos lá? Acompanha a gente aí. E aí, pessoal, gostando do papo? Então se inscreva no canal Lino Agro e ao se inscrever, acione o sininho, deixe aquele joinha pra gente saber o teu comentário. Se possível, né, compartilhar os nossos conteúdos. Duda,
estamos aqui então no espaço que foi a primeira clareira aberta na Fazenda Guanabara, hoje São Francisco. Isso, não é? isso. Todo esse espaço aqui para descer os teco-teco. Para descer os teco-teco. Aqui descer os aviões menores, né? Aí do lado fica um hangar ainda, né? Existe. Aqui era uma pista, a gente imagina que tinha em torno de 400 por 80 metros. Certo. Imagino que mais ou menos isso, que eram aviões pequenos que desciam aqui. Pois o avião grande, que é o que tem umas histórias muito interessantes, aí desciam lá na Fazenda Guanabara, ou aqui depois, quando a coisa começa a acontecer, no campo de aviação do frigorífico. Aí bem posteriormente, né? Aqui foi aberto em 1928 essa clareira. 28? 28. Ok. Então a gente pode dizer, Duda, que aqui começou a região, essa região aqui do estado de São Paulo começou e propriamente aqui. A cidade de Andradina. Com certeza. Aqui foi o primeiro lugar que eles chegaram, abriram para ele pousar a primeira vez, né? Tanto que aqui é mais próximo da região onde ele escolheu para ser a cidade. Né? E nesse caso, quem abriu essa picada aqui, essa clareira, foi o tio. Foi o tio, Francisco Teodoro de Andrade. Certo. Hoje a gente tem praça e colégio aqui com o nome dele, que era assim o grande incentivador de tudo que ele ia fazer desde os 12 anos. Foi fundamental para que os pais deixassem ele morar na cidade para estudar. Foi o tio que ajudou muito nesse convencimento. Muito bem, que espetáculo, né? História, né, gente? Histórias fantásticas, bacanas, do Rei do Gado em si, Moura Andrade, mas de toda a família, né? Que também os pais aceitarem um garoto saindo de casa com a idade que saiu, né? Naquela época ainda, e então os pais também já tinham, de certa forma, uma visão. Ele teve de herança essa coisa íntima dos pais. Sem dúvida. Depois os pais se mudam para a cidade, montam casa de carne e mudam os negócios graças a essa volúpia dele em crescer, né? Tá certo. E agora, vamos para o hangar? Mostrar o hangar também? Vamos mostrar o hangar. Vamos lá, gente. Mostrar o hangar agora. Bem, da clareira, que está logo ali, aproximadamente 20, 30 metros daqui, tá? A gente chega aqui no hangar. Esse é o primeiro hangar. Aqui começou toda a história, né? Aqui começou toda a coisa. Aqui a pista não era uma pista grande, então é para aviões pequenos, né? Então aqui entravam pelo menos 2 aviões, cabiam aí. E aqui que ele chegou a primeira vez. Certo. E você, a família manteve isso original? Claro que era tudo aberto, né? Sim, um hangar tudo aberto, etc. Era tudo aberto. E agora você manteve. E a ideia tua aqui nesse hangar é transformar no museu? A nossa ideia, a gente tem um memorial lá embaixo. Sim. E agora a gente quer fazer um memorial de objetos maiores, né? De maquinário e tal aqui. Ainda não temos uma data exata, a gente, na verdade, o nosso ambiente ele vem até aqui, né? O nosso espaço kids, casa de criança, búfalo, cavalo para andar e passear e conhecer. Mas aqui a gente está começando a preparar, né? A gente inaugurou no começo do ano, então a gente está fazendo devagarinho, né? Eu e a minha esposa, a gente faz. Minha família sempre dando uma força também. Então a gente está caminhando, como diz o outro, um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro, né? Mas vai ficar muito legal, com certeza. Não tenha dúvida. A memória que tem que ser resgatada, né? É isso aí. E é uma memória da história dos tropeiros desse país aqui, da agropecuária nacional, né? O Duda falou aqui com relação ao espaço dele, que começou agora recentemente, né? A gente vai falar esse assunto também, tá bom? Sobre o café colonial, enfim. Então você que é da região de Andradina, não conhece, vale a pena conhecer, um espaço lindíssimo, agradabilíssimo, muito bacana mesmo, ir com a família, passear, passar horas aqui. Você que é de outra região, mas está passando aqui em Andradina, também pode conhecer esse espaço aqui. E depois, no final da matéria, a gente vai mostrar todo o espaço do Duda e da esposa aqui dentro da Fazenda São Francisco, tá certo? Duda, valeu. Vamos lá pro memorial? Vamos lá. Vamos lá então. Conhecer fotos, conhecer alguns artigos de época, enfim, vamos lá, acompanha a gente. E olha a ideia que o Duda teve. Ele pegou os versos do Ted Vieira, da música Rei do Gado, e na entrada, o estacionamento é logo aqui, para chegar aqui no café, ele teve a ideia de colocar os versos nas plaquinhas, é isso, Eduardo? As plaquinhas com as estrofes da música. Então o pessoal já vai entrando no clima, né? Porque tem muita gente que vem em função dessa música, né? Que muita é o que gente a gente estava falando aquela hora. Exatamente. A ideia é desmistificar. A gente está aqui até pela música, né, Eduardo? Pela música, exatamente. E na abertura eu falei até que eu acho que é impossível alguém que brasileiro que não tenha ouvido ou então já cantado essa música, né? É verdade, é verdade. Virou inclusive, você já viu um amigo nosso de Araçatuba, entende muito de música sertaneja, e diz que
a melodia dela é uma melodia, enquanto música, moda de viola raiz, é muito rica como melodia. É uma melodia muito padronizada, muito interessante, elogiou muito a qualidade da música. E a letra é super curiosa, muito legal. Né? E a gente fala daí também sobre Ted Vieira, que também foi um personagem maravilhoso, né? Do cancioneiro brasileiro, uma história muito rica também, né? E além do Rei do Gado, compôs Pagode de Brasília, Menino da Porteira, me parece também o João de Garro, quer dizer, foi um grande compositor, uma grande pessoa também do Brasil, o famoso Ted Vieira, que morreu muito cedo, infelizmente. E a última estrofe dessa música tem a colaboração do Nego Viana, que é um violeiro andradinense. A última estrofe dessa música ele quem fez. Inclusive aqui em Andradina tem uma orquestra de viola fantástica que chama Nego Viana. Ali. É muito legal. História, né? História. E aqui a gente fez questão de retratar isso, que vocês vão verificar lá. Na vida real, o Morandrade e o Lunardelli, que eram o Rei do Gado do Café, eram muito amigos. Chegaram a ter negócio juntos. Porque antes dele mexer com gado, como vocês viram lá atrás, ele mexeu com café. E quem abriu toda essa questão de volume, exportação de café, para ele foi o Lunardelli. Então, na verdade, eram grandes amigos. Maravilha. Legal, gente, ó. Aqui é a entrada do Memorial Rei do Gado. Isso. Vamos conhecer aqui, ver fotos e outros objetos, né? Bem interessante. Bem interessante. Dá para entender bem tudo isso que nós conversamos. Muito bem. Lá fora. E a imagem acaba que resumindo, de certa forma, todo esse entendimento, né? Ela ilustra bem isso daí, viu? Acho que por ali dá pra gente captar tudo aquilo que a gente falou. Isso aí, vamos lá. Aqui no memorial, vários objetos, fotos da família, do seu Moura Andrade, mas um objeto de uso próprio dele. Esse lenço, né, Eduardo? Esse lenço, nossa, eu cresci vendo esse lenço com a minha mãe. É um lenço que ele sempre usou muito lenço, né? Vinha para fazenda, conta de sol, mosca e tudo. Ele gostava muito, esse era o preferido. E ele deu na época, né, para minha mãe e tá aí. A gente optou em colocar, porque além de ser muito bonito, tem muita história também. Tem muita história, uma lembrança fantástica desse grande homem, né? Exatamente. Vamos agora rodar um pouquinho aqui no memorial, tá? Para a gente poder tomar conhecimento e ver fotos, juntamente com o Duda aqui, que vai contar para a gente aí, explanar foto por foto aqui, né, Duda? Em cima daquilo que a gente falou, né? Então a grande paixão dele era a aviação. Esse foi o primeiro avião que ele teve, foi um Stinson. E quando ele começa a trazer com a Assis Chateaubriand a aviação civil, esse é o primeiro avião que ele tem. Certo. Aqui, todos os filhos, né? O mais ilustre foi o Áureo, que foi senador da República, né? E aqui começa a história do café. Certo. Aqui já é uma imagem real do Porto de Santos, do Porto de Santos. Na época. E aí vem toda aquela história que nós conversamos, né? Aqui um pouco mais sobre aviação. Esse era o Jean Bernard, que era um grande amigo dele, que foi o piloto dele. Ficava mais tempo com o piloto do que com a família. Né? Inclusive em Andradina. Esse veio da França? Esse francês. Ele, inclusive, nós temos uma avenida aqui na cidade que chama Jean Bernard. Muita gente não sabe por quê, né? É por conta disso. Certo. Esse aqui, o tio dele, né, o Francisco Teodoro de Andrade, que é o que veio... Grande incentivador. Grande incentivador, que abriu essa clareira, ó, que é aquela primeira clareira que nós vimos aqui. Essa casa é a Casa Rosa ali, só que ela foi reformada, né? Esse o hangar que nós vimos lá em cima também, né? Ó, tá vendo? Esses dois aviões ficavam aqui, né? E aqui já é o hangar Moura Andrade, aqui já é na Fazenda Guanabara, já é um hangar maior para aviões maiores, né? Bimotores, né? Esse era um Douglas DC-3, esse modelo que é esse avião aqui. Esse avião tem algumas histórias bem curiosas. Uma vez ele compra um touro no Rio Grande do Sul, ceda o touro, coloca aqui dentro e vai embora. Ele, o Jean Bernard, que é o piloto, e um peão. Chegando aqui, tinha pouca gente, porque ele sempre divulgava as coisas que eles faziam. Como esse touro ele ia usar para ele e usar para os produtores da região, tinha lá bandinho esperando o touro, mas tinha pouca gente. Então ele pede pro pessoal, pro piloto dar uns rasantes na cidade, que o pessoal sabia que quando ele dava rasante tinha novidade. E esse tempo a mais é o suficiente para passar a sedação, o touro acorda no ar. Imagina. E vira um Deus nos acuda, como a gente diz aqui, um pega para capar. Desce, Jean, desce. Pousa usar esse avião, mas consegue. E aqui também tem a história do bacalhau, né? Muito legal. Ele era um cara que ele era muito ligado, né? As pessoas trabalhavam com ele.
e ele vai para a Europa e conhece o bacalhau. E aí, quando ele compra esse avião, ele vai para lá, ele compra algumas coisas, inclusive tem um conjunto de móveis aqui em cima que ele trouxe de lá. Ele traz esse avião cheio de bacalhau, que era para os funcionários das fazendas e do frigorífico experimentarem, que ele falava que eles não podiam morrer sem experimentar esse tal desse bacalhau, que ele adorou. Então ele tinha essas tiradas assim, muito legais, né? Certo. Aí aqui, ó, esse era ele, né? Então muita gente vê, se decepciona um pouco, né? Mesmo eu cresci ouvindo a música, mas a gente sabia, mas mesmo assim... né? No imaginário da gente, o peão, a gente forma, né? Você, na verdade, a música do Ted Vieira, ela remete você a uma coisa assim, cinematográfica mesmo, né? Que virou a novela, né? Você fecha os olhos e imagina toda aquela cena dentro de um bar. Exatamente. Ela é fantástica, ela transporta você, ela faz você imaginar essa cena. A força que tem essa música é uma coisa assim, extraordinária. Então eu brinco, né? Tem gente que vem e fala, parece que você imagina assim, ele entrando no bar, um laço na mão, uma carabina no outro, e não ele era essa figura, porque a história dele, apesar dele ser sitiante no início, ele vira um comerciante, né? Então ele sabia montar cavalo e tudo, mas não era necessariamente um peão. Aí aqui, que a gente comentou também, que eles fizeram a navegação, né? Aqui a fazenda onde eles iam mais, que era em Mogi Guaçu, que é a fazenda Cataguá, hoje um primo meu que reside lá. Aqui, ó, isso é um reflexo, que é um lago maravilhoso. Aqui era o clube dos funcionários. Mas os clubes lá eram assim, era top. A parte de escola, clube, essas cadeirinhas que a gente viu aqui de escola eram do frigorífico. Todas as escolas com muita qualidade, ele sempre investiu muito nisso, né? Aqui ele teve empresa também de suco de laranja de jabuticaba, quando eles exportavam café, né? Então antes, na verdade, dele lidar com gado, só voltando, ele foi um grande exportador de café e outros subprodutos, né? Aqui algumas outras fazendas, né? Em Nova Andradina, a Fazenda Baile, a Fazenda Primavera, né? A fazenda em Bebedouro, aqui o meu avô foi concebido aqui em Bebedouro na época. Né? Aqui em Andradina hoje a gente tem, esse é o ponto exato da missa da fundação da cidade. Essa cruz hoje não é essa, óbvio, né? Mas é uma cruz, uma réplica dessa, tá na frente do colégio JBC aqui, tem essa cruz e embaixo dela tem um portal fazendo aquele comentário que ele é o patrono da aviação civil no Brasil. Aqui o início da cidade, né? Que algumas autoridades caminhando pela cidade. Aqui onde eu comentei, olha, que Andradina era o entreposto de reabastecimento da Maria Fumaça. Então quando ele desvia a linha férrea para Andradina, a Maria Fumaça tinha que parar aqui para carregar a lenha para seguir viagem. Aí as pessoas desciam, conheciam a cidade, aí a coisa começa a acontecer, vem a casa bancária e tudo mais. E a título de comparação, né, hoje, carros elétricos, né, daquele tempo aqui, Maria Fumaça movida a lenha, sem né? dúvida. Vapor e etc. Exatamente. E aí acabava ficando 3, 4, 5 horas para reabastecer. Hoje o carro elétrico, com toda a tecnologia, demora esse tanto também, né? Exatamente, é isso aí. Pois é. Aqui mais alguns pontos importantes da cidade, né? Aqui, esse já é onde hoje é o Centro Cultural, é essa estação, mas aquela já mais moderna. Hoje não tem mais esses piquetinhos, porque como chegavam animais, e aqui ele foi ampliado, é o Centro Cultural em Andradina. Aqui é uma esquina bem importante na praça central da cidade. Uma coisa curiosa, quando as pessoas estavam chegando aqui, olha isso aqui, isso é uma madeira, olha a largura dessa tora, isso é um ser humano. Ele era marqueteiro, igual ele fazia esquema da bandinha para esperar o boi, ele punha isso aqui, ó, isso é uma prova da fertilidade das terras de Andradina. Então ele punha esses outdoors, as pessoas chegavam e falavam, caramba, essa cidade está empolvorosa, com uma terra que dá uma madeira dessa, vou ficar aqui. Então aí a coisa acontecia. Essa foi a primeira empresa de ônibus, né, daqui de Andradina, e aqui foi quando ele funda Águas de São Pedro. Esse aqui é o Grande Hotel São Pedro, ainda existe lá, hoje é um hotel-escola, e é uma escola de gastronomia fantástica. A cidade, quando é fundada Águas de São Pedro, ela gira em torno do Grande Hotel, porque lá era um cassino, vinha gente do mundo todo para jogar. Quando o jogo é proibido no Brasil, a cidade entra em decadência. Então ele e o Otávio, eles fazem um acordo com o governo, eles doam isso para o governo, em troca do governo asfaltar o acesso de Piracicaba e São Pedro, Águas de São Pedro. Aí a cidade, na verdade, se desenvolve mais. E para ele também tudo é uma questão, ele tinha essa mentalidade de progressista e etc., mas por outro lado também a veia comerciante, troca das coisas, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Né? É isso aí. Não é para mim, mas para o desenvolvimento, para o progresso, etc. Exato, né? É isso aí.
Fantástico, né, gente? Muito Que bom. coisa maravilhosa, né? Que figura, né? É uma delícia poder, eu que gosto de história, ficar sabendo. E estamos tendo uma aula aqui com o Duda sobre esse grande homem, esse grande personagem chamado Moura Andrade. Agora, uma outra sala aqui e a gente encerra o bate-papo. Pois não. Só aqui, que é uma coisa que a gente coloca, né? Que acho que esse é o grande legado dele, assim. Eu acho que é a fé inabalável que ele tinha nas pessoas, né? E incentivar as pessoas a desenvolver as suas habilidades. E outra coisa que eu acho que era ele acreditar no que ele fazia, né? Perseguir o sonho do que ele queria fazer e alcançar, e principalmente fazer bem feito. Então, assim, ele ia fazer alguma coisa, ele era determinado a fazer aquilo da melhor forma possível. Aí as coisas dão certo, né? É bem por aí. Ô, turminha, é o seguinte, não se esqueça da inscrição no canal. E ao se inscrever, acione o sininho, deixe o joinha pra gente, dê um comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Duda, estamos aqui no outro espaço, dentro do memorial, e agora vamos mostrar aqui peças raríssimas. Sim, aqui é parte da história, literalmente. Então, aqui é interessante, essa mesa mesmo é uma mesa de arquiteto, foi utilizada para desenhar o plano diretor da cidade, aqui de Andradina. Esse aqui, lembra que a gente falou da Casa Bancária e tal? Sim. Esse é um livro de registros da Casa Bancária Moura Andrade. Certo. Isso aqui é de que ano, mais ou menos? Nossa, de década de final de 30, começo de 40. E depois veio, né? Até pouco tempo ainda tinha gente. Esse livro é muito interessante. Esse é um livro que o Jeremias Lunardelli, é um livro sobre a vida dele, que era o rei do café, que ele presenteou o Moura Andrade. Né? Então, além daquela foto e das histórias que nós sabemos, dos jantares que os familiares presenciaram, tem esse livro que ele dedicou especialmente para o Moura Andrade. Uma curiosidade, não sei se você vai saber responder, mas o livro do Lunardelli foi feito pós a música? Foi feito... Foi pós a música, ela é de 51, né? Foi pós a música. Tá certo. Né? Essa aqui é uma pedra. Sim, lógico. Essa pedra é uma pedra do local onde ele nasceu e viveu até os 12 anos em Brotas, certo. Lá no Varjão da Espraiada de Brotas. E aqui a gente tem umas bruacas, né? Muita gente não sabe o que é bruaca. Bruacas são essas caixas de couro e madeira que eram utilizadas para carregar mantimentos, né? Principalmente mantimentos. No lombo dos burros, principalmente, e nas carroças. Certo. Né? Eles então carregavam aqui. Faz parte da história. Faz parte da história. São brocas originais, exatamente. Né? Aí aqui a gente ainda tem esse conjunto de móveis, foi da primeira viagem que ele fez para a Europa. Esse conjunto de móveis ele traz na viagem de navio. Primeira viagem que ele faz para lá, ele trouxe esse conjunto colonial português. Colonial português. É isso aí. Ótimo. Bem, aqui é a terceira sala do Memorial Moura Andrade, o Rei do Gado. Duda, vamos discorrer nessa salinha agora aqui? Vamos lá. Então vamos. Então, aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? Essa é a imagem da entrada, na verdade, da estação experimental aqui de Andradina, né? Onde é feito várias pesquisas ligadas à pecuária, principalmente de corte. Foi doação também que ele fez para pesquisa, né? Aqui já é uma coisa mais contemporânea, né? Já a gente com a nossa... a queijaria, né? A gente está no Guia Gastronômico do Estado, a gente está na região 7, que é a região Polo 7, que é o Pantanal Paulista. Né? Então aí esse atrativo faz parte desse ambiente. Né? Esse é o Paranvaí, que é um touro espetacular, que a gente teve um búfalo maravilhoso. E aqui são telefones, de fato, da época, eram telefones da casa lá de São Paulo que ele utilizava, né? Eu imagino quantos negócios não foram fechados desses telefones, hein, Eduardo? Realmente, aqui isso tem literalmente história, viu? História. Ali o pessoal, às vezes as mulheres me perguntam, o que é um secador? É um secador, olha lá. O rádio, né? O rádio amador, que eles utilizavam para as fazendas. Aqui um relógio de ponto do frigorífico. Esse aqui é uma máquina de escrever também utilizada na época no frigorífico. Esse acervo aqui, essa seringa, não é seringa de animal. É uma seringa de humano. Isso foi uma doação do seu Hamilton Castro, que foi das primeiras farmácias aqui de Andradina. E aqui é muito interessante, ó. Aqui a gente tem a imagem do rei do gado, né? Que é o Moura Andrade, o Jeremias Lunardelli, que é o rei do café, o Assis Chateaubriand. Então, na verdade, eles eram de fato muito amigos, né? Aqui também uma reunião importante, estava o Auro Moura Andrade, senador na época, o presidente Jânio Quadros,
o próprio Morandrade, né? Foi nessa fotografia aqui conta a história que aqui aqui foi decidido a questão da Revolução Militar, né? O que não se fala é que... E em Andradina. Em Andradina. Tá. Né, que quando o Jânio é deposto, o Auro assume, ele fica aquela semana e passa para os militares, era para ficar 2 anos, né? Não o tempo todo. Dizem que isso foi decidido aqui em Andradina. Certo. É uma informação bem relevante também. Aqui são várias imagens da cidade, né, da evolução da cidade, aqui ainda só animais, aqui já com carros, mas ainda sem calçamento, né? Aqui já com calçamento. O estádio municipal como era antes, aqui o pessoal, quem conhece um pouco da cidade, já começa a interagir. E muitos turistas que vêm aqui depois identificam essas imagens atuais agora na cidade, né? A igreja matriz, ela começa só com uma capelinha, essa estrutura da capela foi mantida, essa estrutura da entrada da igreja, a igreja cresceu para trás, né? O frigorífico em 1950, ele era bem menor, pega fogo no frigorífico em 1950 e não tinha bombeiro, nada, o açude mais próximo ficava 800 metros. A comunidade fez uma fila indiana e apagaram num baldinho, vai baldinho, vem baldinho. E depois ele cresceu, né? Ele ficou desse tamanho, aqui era uma vila. Aqui nessa vila que tinha escola, daquelas cadeirinhas de escola que vocês viram. Aqui na vila tinha clube, tinha campo de futebol, tinha igreja, tinha casa de carnes. Talvez a primeira grande indústria bem do interior de São Paulo a ter um refeitório legal, digno para os funcionários, foi aqui no frigorífico também. Hoje essa estrutura não existe mais. Aqui são estacionamentos e tem uma planta nova de construção aqui, né? O novo grupo demoliu o que tinha lá. Mas o frigorífico continua aí do mesmo jeito. A Praça Central, né? Aqui minha bisavó, na inauguração de um busto. Aqui o Assis Chateaubriand já mais velho, num discurso que ele faz quando o Morandrade morre. Esse discurso, depois vale a pena quem vier aqui perder um tempinho, ou melhor, investir um tempinho para entender. Esse foi o discurso quando foi inaugurada a Avenida Antônio Joaquim de Morandrade, em São Paulo. São Paulo. O Auro faz esse discurso, é um discurso belíssimo, muito legal. O Auro não. A Assis Chateaubriand fez o discurso? Foi. O Assis fez o discurso, exato. Aqui já meu avô, né, porque aí já entra mais na parte mais atual. Então, meu avô foi prefeito aqui, ele era muito ligado à colônia japonesa. Então, aquele mesmo avião que trouxe o bacalhau que carregou o boi também levava a equipe de beisebol de Andradina, que era uma equipe muito boa. Ele levava para tudo quanto é canto nesse avião. A primeira equipe a ter avião próprio, então. Até avião próprio, tá vendo? Não foi o Palmeiras. Não foi. Então, e aqui tomando café com ele, enfim. E aí agora a história, né, tá aí pra gente vir curtir um pouquinho. E uma coisa interessante que você tocou aí é que a história, lembrei por causa dessa frase aqui, né, a história continua, é que a história de fato vai continuar. Vai. Você sabe, a cada dia, pessoas que vêm aqui contam um novo trecho dessa história. Sim. Que a família em si não sabia, né? É verdade. Eu tive várias experiências aqui de pessoas que estavam vendo a gente falar e tal, ouvindo, e que depois comentaram, olha, eu vivi isso, eu fiquei sabendo disso, meu pai, até quando as pessoas vêm agora, quando eu começo a contar, eu falo, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode me interromper e falar, porque isso é sempre muito agregado, né? Por exemplo, eu descobri que o Auro que sancionou a lei do piso salarial dos engenheiros, ninguém sabia disso. Então um monte de outros fatos que vão acontecendo que as pessoas vão nos contando, isso é muito legal. Né? E enchendo de orgulho, né? Com certeza, muito orgulho, muito orgulho. Bem, Dula, agora a gente vai bater um papinho com a tua mãe, isso, que é neta do grande homem Morandrade, para ela contar um pouquinho da história pra gente. Isso aí. E vamos finalizar contigo aqui, mostrando o café, que é um espaço, gente, maravilhoso. Repito, você que é de Andradina, da região, não conhece, venha. E você que esteja passando por aqui, vale a pena conhecer também aqui esse espaço, o Café Colonial Rei do Gado, do Eduardo e da Juliana. E tudo aqui é feito com muito carinho e feito aqui mesmo, viu? Depois o Duda conta pra gente essa história aí. Isso aí. Bem, como no espaço aqui tem muito que se ver, e a gente vai olhando detalhes, e detalhes vão chamando a curiosidade. E a gente voltar tantos quilômetros para trás até a nossa cidade, é claro que eu ia ficar pensando nessa figura aqui, nesse quadro, nessa pintura, né? Então, para não voltar pensando, eu quero saber a história
desse gato, dessa pintura. Quem vai contar para a gente é a dona Estela, que é neta do Moro Andrade e mãe do Duda. Muito obrigado. Conta para a gente a história, dona Estela. Sim. Bom, na década de 20, o Antônio Joaquim caminhava pelo Porto de Santos com o objetivo de alugar um barracão para poder estar estocando as sacas de café. E aí, né, quem já conhece um pouquinho da história vai se lembrar desse fato. E quando ele ia caminhando pela beira do porto, na frente dele, logo à frente, ia um rapaz falando em voz alta, gesticulando e visivelmente muito nervoso. E nisso passou um gato preto na frente do rapaz, e o rapaz instintivamente deu um chute no gato, o gato saiu voando e caiu na água. Caiu no mar. Caiu no mar. Porque eles estavam bem na beira do porto ali. E o Moro Andrade alcançou o rapaz e falou: nossa, coitado do gato, por que você fez isso? Me ajuda aqui. Foram salvar o gato. Tiraram o gato saiu correndo. Falou: por que você está tão nervoso? Perguntou para o rapaz. Que aconteceu? Que o animal não tem culpa. Eu estou desesperado, começou a chorar e se lamentar. Eu não consigo emprego, faz mais de 15 dias eu estou andando para cima e para baixo aqui no porto e já me ofereci para todo tipo de serviço e não consigo nada, eu não paguei o meu aluguel, fui despejado, minha mulher está grávida e ainda passa um gato preto no meu pé, agora sabe-se lá quantos anos de azar eu vou ter. Ele falou: não, fique calmo, vamos ver. Eu, particularmente, acho que o gato preto não dá azar para ninguém. Mas vamos ver, qual é a sua profissão? Eu sou pintor. Pintor de paredes? Não, sou pintor artístico, artista plástico. Muito bem. E o que você gosta de pintar? Eu tenho preferência para pintar animais. Que ironia. Que ironia. E falou assim, de uma forma lamentando o ocorrido, né? E falou assim: você faria um gato para mim? Faço, sim, senhor, gato claro. Preto. Mas eu quero um gato preto e não um gato do azar, eu quero o gato da sorte. Gato da sorte? Porque eu vou provar para você que o gato não representa azar para ninguém. Muito bem. E quanto que você vai cobrar pela sua obra? Mas... moço, eu não posso cobrar nada, eu estou vendo que o senhor é um homem bem trajado, provavelmente um homem de negócios, o senhor parou, escutou a minha história, salvamos o gato, eu não posso cobrar nada do senhor. Aí ele falou: aí que está o seu azar, porque você não aproveita as oportunidades. Eu estou te oferecendo uma oportunidade de trabalho para você ganhar, e você está falando que você não sabe, não pode me cobrar? Isso não está certo, por isso que você, às vezes, as coisas não dão certo para você. Muito bem, porque ou você passa um preço para mim ou eu não faço a encomenda. Não quero o gato. Não quero o gato. Ele falou: mas eu vou confessar para o senhor que eu sempre tive dificuldade de colocar valor nas minhas obras. Certo. Falei: muito bem. Isso existe mesmo, né? Pois é. Aí ele falou: muito bem, então vamos fazer o seguinte, quanto é que você precisa, o que você precisa para fazer a sua obra? Eu preciso... O que você usa? Não, tinta, pincel. Tela. Vamos aqui, vamos pôr, tanto de tinta, tela, pincel, enfim, você puxa primeiro todos os seus custos. Muito bem, apuramos tanto que é o seu custo. Agora você coloca o seu trabalho artístico. Vamos colocar aqui. Enfim, chegaram lá numa soma. Conclusão. Numa conclusão, falou: é isso que eu vou pagar pelo seu gato e pode ser que eu esteja sendo injusto ou você esteja recebendo a mais, porque eu não conheço o teu trabalho, mas é isso que eu vou te pagar de pronto. Muito bem. Mas como é que eu entrego para o senhor, então? Não, eu tenho um pequeno escritório no centro da cidade e está aqui o meu endereço, quando tiver pronto o gato, você leva lá para mim. Dito e feito, passaram-se algumas semanas, ele está reunido lá no escritório com algumas outras pessoas, negociando, a secretária dele chegou: seu Andrade, tem um moço aí com um gato preto, diz que é uma encomenda do senhor.
Ah, muito bem, faz ele entrar aqui. Chegou o rapaz, ah, que beleza, gostei muito, o gato dá sorte, com uma figa no pescoço, e um trabalho em aquarela. Gostei muito do gato e tal, e junto dele, conversando com ele, estava ali o Jeremias Lunardelli. Estavam negociando e o Jeremias vira e falou, você só pinta animais? Não, eu faço qualquer coisa. Você pintaria um pé de café para mim, um pé de café grande? Ah, claro, faço, tamanho natural. Faço. E quanto é que você cobra? Aí quando ele foi falar o preço, que provavelmente ia ser o mesmo preço do gato, o Morandrade, achando que o valor poderia ser maior, já falou na frente, olha, ele cobrou tanto do gato, de mim. E assim foi. Ah, como é que eu entrego para o senhor? Bom, eu moro em Ribeirão Preto, mas eu não tenho como levar para o senhor, para mandar, vai ficar muito caro. O Morandrade falou, não tem problema, a gente sempre está junto e eu sempre encontro com ele. Entrego a ele. Entrega aqui no meu escritório e eu entrego para o dono do quadro. Muito bem, passaram-se mais algumas semanas, chega o rapaz, deixou a encomenda lá. Quando deixou a encomenda, ele estava com pessoas ali e das pessoas era um comprador de gado que tinha acabado de importar um touro e tinha ganho um prêmio esse touro. Ele perguntou para o rapaz se o rapaz fazia o touro e, conclusão, o rapaz se tornou conhecido entre os agropecuaristas da época e passou a sobreviver da própria arte. Então o gato era o gato da sorte. Então, aqui nós temos a pergunta aqui, o gato preto dá sorte? Sim, gato preto dá sorte. É mais uma bela história desse grande homem que foi, não, Estela? Sim. Você conviveu com ele há algum tempo, né? Convivi porque eu tinha 12 anos quando o vovô faleceu. Certo. Me lembro muito dele mesmo porque ele era uma pessoa que ele entrava e enchia a sala. E ele, apesar de ser muito ocupado, ter muitos negócios e viajar para cima e para baixo, ele sempre estava de avião indo para algumas das fazendas, para cidades, tudo. Ele era muito atencioso com os netos. E então sempre ele achava um tempinho durante as férias para encontrar os netos e reunir os netos. Né? Ele gostava de andar a cavalo, então sempre os netos nas fazendas dele tinham os seus cavalos próprios. A neta mais velha aprendeu equitação clássica e era quem transmitia para os outros netos mais os ensinamentos. E então a gente tinha bastante. Ele gostava de contar história, de contar piada. Era uma pessoa assim muito acessível, né? Como pessoa para os estranhos e para os netos também, que era um avô carinhoso, que reparava na roupa. Eu me lembro de ter uma passagem que ele passou aqui pelo frigorífico. O meu pai era gerente do frigorífico e ele veio almoçar com a gente. E quando o vovô ia chegar, na verdade era um acontecimento, porque ele sempre estava cercado de outras pessoas do staff dele, que vinham junto, gerentes, tudo. Então sempre avisava, olha, prepara o almoço aí que o papai está chegando, né? Meu pai falou para minha mãe. E, claro, as netas foram se arrumar para a hora do almoço. E a minha mãe tinha feito um vestidinho para mim, xadrez, todo bordadinho de flores coloridas. E nessa época eu devia ter uns 7 anos, 6 para 7 anos, e eu nunca esqueci que quando eu fui cumprimentar o vovô, a primeira coisa que ele notou foi a minha roupa. E ele falou, nossa, minha neta, você tá tão bonita com esse vestidinho. Então, uma coisa que... Marcou para sempre. Marcou para sempre. Depois eu não queria nem que a minha mãe lavasse o vestido. Não, mamãe não lava, porque vai que sai a florzinha e o vovô gostou, né? Tá bom. Então... Mas aí é assim, né, Estela? Na verdade, a história do seu avô é uma história muito vasta, muito rica, muito intensa, né? Sim. E a gente, claro que no canal Olho no Agro, de pessoas que já passaram por aqui, que também a elas foi contada essa história, primeira, segunda edição, terceira edição, né, Daniel? De uma entrevista. A gente ficou muito feliz de estar com vocês, de conhecer
uma parte dessa história rica e conhecer vocês, que representam uma pessoa tão importante para o Brasil, não só na agropecuária, mas a figura em si de um grande brasileiro. Muito obrigada, eu que agradeço. Pois é, gente, contando a história do Rei do Gado, mas aqui também tem búfalo. Acontece o seguinte, aqui no espaço do Duda, Café Colonial, Espaço Rei do Gado, Bufalari, né? Bufalari. Bufalari. A criação dele é de búfalo. E tudo que se produz aqui, ou tudo que se consome aqui, é produzido aqui mesmo, né? Exato. E ele tira o leite das búfalas e produz queijo, burrata, ricotas, doces, burratas, né? Doces, queijos, vários tipos, né? Sorvete, a gente faz tudo aqui. Iogurte, aliás, tudo muito gostoso, sabe? Uma delícia mesmo. Quantos búfalos você tem aqui na propriedade então, hoje? Hoje aqui, lactação? Em lactação a gente está com 20 fêmeas, mas são 85 fêmeas adultas, né? Que a gente vai dividindo durante o ano essa produção. Não é muito gado, mas é um gado bem selecionado. O toco é um garrote, filho de uma das nossas vacas leiteiras, né? E a gente optou como ele é um búfalo mestiço, a gente castrou e ele tá mansinho aqui, a meninada dá banho, tá começando a já colocar sela para passear também. É um dos atrativos, né? E aqui, assim, toda a nossa produção ela é 100% artesanal, manual, a gente não utiliza aditivos nem conservantes, né? O nosso gado também é um gado verde, né? É só no trato a pasto, com qualidade, e toda a parte sanitária com muita atenção e tal. A nossa queijaria aqui, né, que é a Bufalari artesanal. E a gente tem algumas vedetes, assim, a cerejinha, que são aquelas bolinhas de mussarela, a burrata, o doce de leite, tem doce de leite com café, enfim, tem uma série de produtos. E dentre os atrativos tem o toco, tem cavalos também para passear, tem o espaço kids, tem o redário, o memorial, né, que vocês conheceram, e toda a parte gastronômica, que é muito legal. E fora todo esse espaço maravilhoso que a natureza contemplou aqui, né, Dona? Um espaço bem interessante, aconchegante, muito sombreado, sempre com som aqui de passarinho, enfim, é muito bacana. Aqui você passa horas, vão ver o tempo passar, na verdade é isso, né? É verdade. Arborizado, aqui é uma região muito quente, né? E aqui a gente tem, nesse sombreamento aqui, uma temperatura muito amena, muito gostosa, né? Enfim, uma delícia estar no espaço do Rei do Gado aqui na cidade de Andradina. Passa o endereço para a turma aqui, para chegar até aqui, Duda. O endereço é legal vocês consultarem a gente no Instagram, que é @bufalari ou @espaco Rei do Gado, né? É na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, que é a rodovia da integração. É tudo asfalto, viu, gente? Até aqui na frente. Do trevo da cidade de Andradina aqui são 3.000 metros de asfalto, super fácil de chegar. Quilômetro 202,3. Só que se jogar esse quilômetro no Waze, eu não sei porquê, mas que joga você em outro lugar. Então o legal é entrar em contato, a gente manda a localização direitinho. Bom, não sei se vocês repararam aqui, o toco, o nome dele é toco, ele estava me lambendo o tempo todo, né? O búfalo ou a búfala, por exemplo, às vezes eu vou no meio das vacas, a hora que a gente percebe, tem um monte lambendo a gente. É o jeito que eles têm, além de demonstrar afeto, mostra que ele tem confiança em você. Então eles vêm, te lambem e eles reconhecem a gente à distância. O búfalo tem muita memória, tipo memória de elefante mesmo. E é um animal extremamente carinhoso. Só queria explicar rapidamente, muita gente tem medo de búfalo, porque a gente conhece búfalo em muitas situações por conta do que a gente vê na televisão, lá nos canais do Discovery, aquele cara que vai lá nos programas de auditório e mostra búfalo. O búfalo africano, ele é uma outra espécie de búfalo. Pra vocês terem uma ideia, nem se você fizer inseminação ou transferência de embrião, esse búfalo, essa espécie, não se reproduz com a espécie de búfalo africano. Ele se reproduz com o bisão, que é aquele búfalo americano peludão. Aquele é a mesma espécie. Esse não é o mesmo do africano, e o africano não é domesticável. Esse búfalo que nós temos no Brasil, ele é 95%, 99% da Índia e um pouco do Paquistão. E é um búfalo extremamente manso. Na Índia, principalmente, ele é um membro da família. Eles moram dentro das casas. A casa, você vê, a gente tem imagens em livros de búfalo, da criança sentada embaixo da búfala mamando na sala. Então elas são muito direto mansas. Na fonte. Direto na fonte. E eles usam o estrume para fazer biodigestor. O búfalo lá, ele é uma máquina perfeita, né? E além de ser um animal extremamente dócil,
O leite de búfalo, a carne também, mas o leite já está mais difundido. O leite é um leite A2, então quem é intolerante à lactose pode consumir. É um leite que tem menos colesterol, 40% menos colesterol. 250 gramas de mussarela de búfalo equivale a um bife grande de picanha em proteína. Então, às vezes, você não quer comer carne ou não está com restrição de carne, pode consumir mussarela de búfalo que vai suprir bem a falta de proteína. E essa docilidade aqui é regra, tá bom? Bom, estamos finalizando a matéria aqui com o Duda, com a dona Estela, com a Juliana. Foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande legal. poder conhecê-los, saber um pouquinho da história do teu bisavô. E encerrando com esta delícia aqui, ó, essa mussarela de búfala que é produzida aqui no espaço Rei do Gado Bufarali. Tá? Mas, Duda, brigadão o tempo que você cedeu a gente aqui. Tá? Foi um prazer enorme. Pela recepção. Muito obrigado. Legal, muito bom. Espero que o pessoal curta. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E sucesso sempre, né? E fica aí o convite, gente. Quem vier visitar Andradina, a gente tem um parque aquático fantástico e tem muito mais histórias, né? A gente foi bem breve, tem um monte de mais histórias legais aí pra gente estar contando para vocês. É o que eu comentei com a sua mãe, né? Se fosse fazer tudo certinho mesmo, com certeza seria a primeira, segunda, terceira, quarta edição, né? 1, 2, 3, 4, bastante, então seria uma sequência enorme, porque história de fato é que não falta. Conteúdo tem muito, né? Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção, pela sintonia do canal Olho no Agro. Mais uma vez, convido você para fazer inscrição, acionar o sininho, deixar aquele joinha pra gente, também o teu comentário. E, se possível, compartilhar o conteúdo. Se gostou do conteúdo, acompanhe mais, que tem muito conteúdo bom no canal Olho no Agro. Um abração bem apertado em toda a família e obrigado.